O sol da manhã, teimoso e dourado, espreitava pelas cortinas rendadas da pequena sala de Dona Elsa, pintando padrões efêmeros no chão de madeira. Aos 72 anos, viúva há uma década, ela vivia sozinha em sua casa aconchegante, um refúgio de memórias e rotinas pacatas. Dona Elsa considerava-se uma mulher de ferro, um pilar de autossuficiência. Sua saúde, para seu próprio julgamento, era impecável. Ela sempre fora ativa, e a ideia de se tornar dependente era um conceito estranho, quase alienígena à sua natureza. No entanto, nos últimos meses, uma melodia dissonante começara a ecoar em sua vida harmoniosa. Pequenas alterações, tão sutis quanto a brisa que balançava as folhas de sua jabuticabeira, insistiam em se manifestar. A chave de casa, que antes repousava fielmente no gancho ao lado da porta, agora protagonizava pequenos dramas diários de onde a coloquei. Nomes de vizinhos antigos, rostos familiares, por vezes sumiam num nevoeiro momentâneo da memória, para reaparecerem minutos depois, como se nada tivesse acontecido. A idade, Elsa, a idade, ela murmurava para si mesma, com um aceno de cabeça resignado, mas no fundo, uma pontada de incômodo a afligia. O cansaço, outro intruso silencioso, passara a visitá-la com mais frequência. Tarefas que antes executava com a agilidade de um beija-flor, regar as plantas do jardim, estender a roupa no varal, preparar seu almoço frugal, agora demandavam um esforço desproporcional. Ao final de cada uma, um suspiro pesado escapava de seus lábios, e a necessidade de sentar-se, mesmo que por alguns instantes, tornava-se imperativa. Suas articulações, especialmente os joelhos e os dedos, começaram a protestar com uma leve dor, uma persistente pontada que ela teimava em ignorar, atribuindo-a, mais uma vez, ao inexorável avanço dos anos. "É o tempo passando, querida", dizia ao seu reflexo no espelho, tentando tranquilizar a si mesma. A escadaria que levava ao segundo andar, onde ficavam os quartos e seu pequeno ateliê de costura, antes subida com a desenvoltura de uma jovem, agora era um desafio. Cada degrau parecia mais alto, cada passo mais pesado. A respiração ficava ofegante e as pernas, antes firmes, tremiam levemente ao alcançar o topo. Era uma batalha silenciosa, travada diariamente, e Dona Elsa se recusava a admitir que estava perdendo terreno. Havia um conflito interno fervilhando em seu peito. Ela se agarrava à imagem de sua vitalidade passada, uma fortaleza inabalável, e a ideia de qualquer fraqueza era uma ameaça à sua identidade. Justificava cada lapso, cada dor, cada suspiro com a mesma frase: coisas da idade. Era uma armadura verbal, uma forma de afastar a verdade desconfortável que começava a se insinuar. Havia uma relutância quase visceral em admitir que seu corpo, seu fiel companheiro por mais de 7 décadas, pudesse estar enviando sinais de alerta. Um dia, enquanto tentava alcançar um livro na prateleira mais alta da estante, um passo em falso, um desequilíbrio momentâneo. As mãos, antes ágeis, não encontraram apoio e ela caiu. Não foi uma queda grave. O tapete macio amorteceu o impacto e Dona Elsa se levantou rapidamente, sacudindo a poeira invisível. Nenhuma fratura, apenas um pequeno arranhão no cotovelo e um susto. Mas, enquanto se recompunha, sentada na poltrona favorita, o coração ainda disparado, uma pergunta inquietante ecoou em sua mente. E se fosse pior? A autossuficiência, seu mantra de vida, sentiu-se momentaneamente abalada. Ela olhou pela janela, o sol agora mais alto, as sombras mais curtas. Um calafrio percorreu sua espinha, não pelo outono que se anunciava, mas por uma sensação premonitória. Algo estava mudando, algo maior e mais complexo do que simples coisas da idade. Ela sentia, no fundo de sua alma,
que esta série de pequenos sinais era apenas o prelúdio de algo que ainda não conseguia identificar, mas que se aproximava, silencioso e inexorável. O despertar estava apenas começando. O calafrio, porém, não passou despercebido por Ana, sua neta, que a visitava com a frequência de uma borboleta curiosa, sempre em busca de néctar e novas histórias. Ana, com seus olhos perspicazes e a sensibilidade herdada da avó, notou as pequenas mudanças que Dona Elsa teimava em esconder sob o véu da normalidade. As chaves esquecidas no batente da porta, a xícara de chá deixada na pia desde a manhã, o leve tremor nas mãos ao servir o almoço. Tímida e respeitosa, Ana tentava abordar o assunto com perguntas sutis sobre como a avó se sentia, se estava comendo bem, se havia dormido o suficiente. Mas Dona Elsa, em sua teimosa negação, esquivava-se como um peixe escorregadio. Bobagens, minha filha. Estou ótima. Melhor do que muita mocinha por aí. Respondia com um sorriso forçado, mudando rapidamente de assunto para as novidades da neta ou os planos para o jardim. A cada tentativa de Ana, um muro invisível se erguia entre elas, feito de orgulho e um medo silencioso que Dona Elsa não conseguia verbalizar. Os sinais, contudo, não se intimidavam com a resistência da idosa e, com o passar dos dias, intensificavam-se, tornando-se mais difíceis de ignorar. A dificuldade em lembrar compromissos importantes, como a consulta com o cardiologista ou o aniversário da vizinha mais antiga, tornou-se alarmante. Dona Elsa, que sempre fora a memória viva da família, agora precisava de anotações e lembretes espalhados pela casa, que muitas vezes ela mesma esquecia de consultar. A perda de equilíbrio, antes um incidente isolado, virou uma ocorrência mais frequente. Pequenos tropeços no tapete da sala, um passo em falso ao descer a calçada, a necessidade de se apoiar na parede ao se levantar da cama. Ana, em suas visitas, observava a avó se segurar mais nas coisas, os movimentos um pouco mais lentos, mais cautelosos. O brilho de agilidade que antes a definia parecia se esmaecer. Enquanto isso, o paladar de Dona Elsa parecia se rebelar. Alimentos que antes amava, como seu bolo de fubá com erva doce ou o frango assado com batatas, agora pareciam insossos, sem graça. O apetite diminuiu, e as refeições, antes momentos de prazer e convívio, tornaram-se uma obrigação. Pequenos lapsos de confusão mental começaram a surgir, momentos em que ela se pegava olhando para um objeto familiar, como seu antigo rádio, e por um instante não conseguia se lembrar de sua função ou de onde o havia colocado. Eram flashes rápidos, mas deixavam um rastro de inquietação. A insistência de Ana, movida por uma preocupação genuína, começou a gerar um atrito palpável entre elas. Vovó, a senhora não está comendo direito. Vovó, acho que deveríamos ir ao médico. Vovó, a senhora esqueceu que combinamos de ir à feira hoje? Cada frase, por mais bem intencionada que fosse, soava aos ouvidos de Dona Elsa como uma acusação, uma invasão de sua tão prezada independência. Ela se sentia incompreendida, como se a neta estivesse minando sua autonomia, duvidando de sua capacidade de cuidar de si mesma. Havia uma sensação quase de traição. Dona Elsa interpretava a preocupação de Ana como um questionamento de sua própria força, uma insinuação de que ela estava ficando velha e incapaz. Era uma afronta à sua identidade, a mulher forte e autossuficiente que sempre fora. O diálogo entre elas tornou-se tenso, pontuado por suspiros e silêncios pesados. Um exame de rotina, agendado por Ana a contragosto da avó, revelou pequenas alterações nos resultados. Nada alarmante, segundo o médico geral, apenas sinais normais para a idade. Mas Ana sentiu que havia algo mais, uma leve alteração nos exames de sangue, uma pressão arterial um pouco mais elevada do que o habitual. Dona Elsa, no entanto, agarrou-se à frase normais para a idade, como um escudo, minimizando qualquer preocupação
e afastando as sugestões da neta para investigações mais aprofundadas. Eu disse que estava tudo bem, Ana. São apenas coisas da idade, proferiu, com um tom de vitória que não escondia a ponta de alívio por ter sua negação aparentemente validada. Mas, no fundo, a semente da dúvida já havia sido plantada. A semente da dúvida, apesar de plantada, não germinou imediatamente no solo fértil da negação de Dona Elsa. Em vez disso, ela se aprofundou, atingindo as raízes de memórias antigas, adormecidas, mas não esquecidas. Flashes repentinos de seu marido, José, começaram a assombrá-la. Ele havia falecido anos antes, vítima de uma doença que, em retrospecto, havia sido negligenciada por tempo demais. Pequenos sinais, desconsiderados como cansaço ou estresse, transformaram-se em um diagnóstico devastador. Dona Elsa sentia agora um frio na espinha, uma premonição gélida de que a história poderia estar se repetindo, mas desta vez com ela no papel principal. Esse medo inconsciente, alimentado pela culpa silenciosa de não ter insistido mais com José, intensificava sua própria teimosia em aceitar a realidade. Os sinais, antes sutis, tornaram-se alarmantes, impossíveis de serem ignorados por completo, mesmo pela sua mente obstinada. Houve momentos em que ela se viu diante do espelho, e por um breve segundo, a imagem refletida parecia estranha, quase desconhecida. Ou quando sua vizinha de longa data, Maria, a cumprimentou na rua, e Dona Elsa levou um instante perturbador para associar o rosto familiar ao nome. Eram lapsos rápidos, mas cada um deixava uma cicatriz de pânico em sua alma. Problemas de visão e audição que ela atribuía à idade se tornaram mais evidentes. As letras dos livros e da televisão pareciam dançar, e as conversas, antes nítidas, transformavam-se em murmúrios distantes, forçando-a a pedir que as pessoas repetissem o que diziam. As dores, antes esporádicas e atribuídas ao clima, agora eram persistentes, uma companhia constante em seus joelhos, costas e mãos. Elas não cediam com os analgésicos de balcão, tornando cada movimento uma tarefa árdua e dolorosa. Consequentemente, o isolamento social, antes uma escolha por sua rotina pacata, transformou-se em uma imposição. Sair de casa, encontrar amigos, participar das reuniões da igreja, tudo se tornou um fardo pesado demais. Ela se encolhia em seu pequeno mundo, a casa se tornando seu refúgio e sua prisão. O conflito central em sua vida se aprofundava. A luta entre o desejo irredutível de manter sua dignidade e independência e a crescente e inegável incapacidade de fazê-lo. A imagem da mulher forte e autossuficiente que ela cultivara por toda a vida estava se estilhaçando, e cada fragmento revelava uma vulnerabilidade que ela se recusava a aceitar. Enquanto isso, Ana, impulsionada por uma preocupação que beirava o desespero e motivada pela teimosia da avó, começou sua própria investigação silenciosa. Ela passou a pesquisar o histórico médico da família, conversando com tios e primos mais velhos. Descobriu que havia uma predisposição genética para certas condições neurodegenerativas e cardíacas, algo que nunca havia sido discutido abertamente. A cada nova descoberta, o coração de Ana apertava-se, um pressentimento sombrio confirmando seus piores medos. Foi durante uma dessas buscas que Ana encontrou, escondido no fundo de uma velha cômoda empoeirada, um diário antigo de seu avô José. As páginas amareladas continham anotações caligrafadas sobre seus próprios sintomas iniciais: esquecimento de miudezas, cansaço inexplicável, pequenos tropeços. Ao ler, Ana sentiu um arrepio gélido. As descrições de José espelhavam assustadoramente os sintomas que Dona Elsa estava apresentando. O diário não era apenas um registro do passado. Era um presságio, um alerta silencioso que atravessava o tempo. A descoberta de Ana adicionava uma camada sombria e urgente à situação,
transformando a negação de Dona Elza de uma simples teimosia em um perigoso eco do passado. O presságio do diário de José não demorou a se concretizar de forma brutal. Uma tarde chuvosa, enquanto Dona Elza tentava alcançar um livro na estante mais alta, sua perna falhou. Não foi um tropeço leve como os anteriores. Desta vez, o impacto foi violento. O som seco de seus ossos contra o chão de madeira ecoou pela casa silenciosa, seguido por um grito de dor que rasgou o ar. Ela jazia ali, com o braço dobrado em um ângulo antinatural, a dor lancinante ofuscando qualquer pensamento. O pânico se instalou, gelado e paralisante. A queda resultou em uma fratura grave no braço e uma concussão leve. Finalmente, a realidade forçou sua entrada, quebrando a barreira de sua negação com uma violência inquestionável. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, exames e a humilhação de ter sua independência roubada. No hospital, os médicos confirmaram não apenas a fratura, mas uma série de problemas de saúde que vinham sendo silenciosamente negligenciados. Osteopenia avançada, um início de arritmia cardíaca e os primeiros sinais de declínio cognitivo, que justificavam os lapsos de memória e a confusão. A notícia caiu sobre Dona Elza como uma avalanche, esmagando a imagem de si mesma como uma mulher inabalável. Um desespero profundo a consumiu, misturado a uma raiva amarga. Raiva de si mesma por ter ignorado os sinais, por ter sido tão teimosa e cega. Raiva de seus próprios medos que a haviam paralisado e a impedido de buscar ajuda. Ela se sentia enganada pelo próprio corpo, traída por sua mente. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto envelhecido, não apenas pela dor física, mas pela dor de uma vida de negação que culminava ali, naquele leito de hospital. Ana, ao saber da queda, correu para o hospital, o coração apertado pela culpa por não ter agido antes, por não ter conseguido quebrar a resistência da avó. Mas não havia espaço para ressentimentos agora. Ela se tornou a principal cuidadora de Dona Elza, uma presença constante e reconfortante. Alimentava-a, ajudava-a com a higiene pessoal, lia para ela e, acima de tudo, ouvia. Ouviu os desabafos, as lamentações, o choro contido. Demonstrou um amor incondicional e uma paciência imensa, mesmo quando Dona Elza, fragilizada e irritadiça, a tratava com aspereza. Nos olhos de Ana, Dona Elza não via julgamento, mas um carinho profundo e uma determinação silenciosa. Foi essa dedicação inabalável que começou a quebrar as últimas barreiras de Dona Elza. Deitada na cama do hospital, com o braço imobilizado e a mente ainda confusa pela concussão, ela finalmente se permitiu ser vulnerável. Em um momento de lucidez dolorosa, enquanto Ana trocava suas compressas, Dona Elza sussurrou, a voz embargada. Eu estava errada, Ana. Eu fui tão tola. Era a revelação mais dolorosa, a admissão mais difícil. Ela finalmente admitia para si mesma a gravidade da situação, o quão perto estava de um ponto sem retorno e o quanto sua negação a prejudicou. O diário de José, com seus ecos sombrios, agora se materializava em sua própria realidade. A queda não foi apenas física, foi a queda de sua fortaleza interna, de sua ilusão de invencibilidade. Era o primeiro passo para uma redenção. Um reconhecimento amargo de que a ajuda não era um sinal de fraqueza, mas uma necessidade urgente. A luta pela recuperação seria longa e árdua, mas pela primeira vez em muito tempo, Dona Elza não estaria sozinha. O amor de Ana era a âncora que a segurava em meio à tempestade de sua própria negligência. O processo de recuperação se revelou tão árduo quanto Dona Elza havia imaginado, talvez até mais. A fisioterapia era uma tortura diária, cada movimento uma batalha contra a dor e a rigidez. O braço fraturado parecia pesar 1 tonelada,
e a reabilitação da concussão exigia exercícios cognitivos que a frustravam profundamente, expondo a extensão de seus lapsos de memória. Havia dias em que o desânimo era quase insuportável, uma nuvem densa que ameaçava engoli-la por inteiro. A tentação de desistir era uma voz sussurrante e constante em sua mente, prometendo alívio e descanso daquela luta incessante. Contudo, algo havia mudado dentro dela. A queda não apenas quebrou seu braço, mas também a barreira que a impedia de aceitar a realidade. A presença inabalável de Ana, que a acompanhava em cada sessão de fisioterapia, em cada consulta médica, em cada momento de dor e fraqueza, começou a transformar sua percepção. A princípio, Dona Elza via a ajuda da neta como uma intrusão necessária, um fardo que ela impunha a Ana. Mas, gradualmente, essa visão se dissolveu. Os olhos atentos de Ana, suas mãos firmes, suas palavras de encorajamento, as noites em claro para garantir seu conforto, tudo isso não era mais uma invasão, mas a expressão mais pura e incondicional de amor. Um dia, após uma sessão particularmente dolorosa em que quase cedeu ao choro, Dona Elza virou-se para Ana, que a ajudava a sentar-se na cadeira de rodas. Ana, começou ela, a voz embargada pela emoção e pela exaustão. Eu sinto muito. Por tudo, por ter sido tão teimosa, por ter te afastado. Você é um anjo. As palavras, carregadas de uma sinceridade profunda, eram a redenção pessoal que Dona Elza tanto precisava. Ana apenas sorriu, um sorriso que dissipava anos de ressentimento e incompreensão, e apertou a mão envelhecida da avó. Era um pedido de desculpas aceito, uma ponte reconstruída. Pequenas vitórias começaram a surgir, como brotos verdes após um longo inverno. Conseguir andar alguns passos com o andador, sem a ajuda de Ana, foi um triunfo que trouxe lágrimas aos olhos de ambas. Lembrar-se de detalhes importantes de conversas recentes, ou o nome do fisioterapeuta sem hesitação, era um sinal de que a mente também começava a se curar. Cada pequena conquista era um novo sopro de esperança, um lembrete de que o esforço valia a pena. O corpo, antes traidor, agora parecia responder lentamente ao seu comando. A recuperação não era linear. Havia dias ruins, onde a dor física e emocional parecia retroceder todo o progresso. Mas a diferença era que Dona Elza não estava mais sozinha em sua batalha. Ana era seu porto seguro, sua força motriz. Elas riam, choravam e sonhavam juntas com o futuro. Um futuro onde Dona Elza pudesse, talvez, voltar a regar suas plantas sem medo de cair. No entanto, uma nova consulta médica se aproximava. Os exames de acompanhamento estavam prontos, e o cardiologista e o neurologista queriam rever os resultados. Apesar de todo o progresso, um suspense velado pairava sobre Dona Elza. O que mais poderia ser descoberto? A aceitação da realidade não eliminava o medo do desconhecido, da possibilidade de um novo diagnóstico, de uma nova batalha. Ela sabia que a verdade, por mais dura que fosse, precisava ser enfrentada, mas desta vez não seria sozinha. O amor de Ana era o escudo que a protegia, a força que a impulsionava para o próximo passo, para a próxima revelação. A sala de espera do consultório médico parecia vibrar com a ansiedade contida de Dona Elza. Ana segurava sua mão, um gesto silencioso de apoio que valia mais do que 1000 palavras. Quando o Dr. Almeida, um homem de voz calma e olhar penetrante, finalmente as chamou, um nó se formou na garganta de Dona Elza. Entraram no consultório e o médico indicou as cadeiras, um convite para o veredito final. O Dr. Almeida começou. Dona Elza, os resultados dos seus exames de acompanhamento são, em grande parte, encorajadores. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Ana, e Dona Elza sentiu um peso ser levantado de seus ombros.
O médico continuou explicando que, embora a osteoporose e a leve insuficiência cardíaca persistissem, as medidas tomadas após a queda haviam evitado um agravamento significativo. A fisioterapia estava fortalecendo seus músculos e ossos, e o ajuste na medicação para a pressão arterial e o coração estava surtindo efeito. A intervenção, mesmo que tardia e provocada por um evento traumático como a queda, foi crucial, disse o Dr. Almeida, seus olhos fixos em Dona Elsa. Se não tivéssemos agido, o cenário poderia ser muito mais complicado, com riscos maiores de AVC ou de uma fratura ainda mais grave. Aquelas palavras ecoaram na mente de Dona Elsa. A queda, que parecia o fim, havia sido, paradoxalmente, o início de sua salvação. A revelação de que sua teimosia poderia ter custado caro, mas que a ajuda de Ana e a sua própria coragem em enfrentar a dor haviam mudado o curso de sua vida, trouxe uma clareza avassaladora. Dona Elsa sentiu uma onda de gratidão e uma profunda epifania. Aceitou sua nova realidade, não com resignação, mas com um compromisso renovado. Comprometia-se com o tratamento, com as sessões de fisioterapia, com a medicação diária e, acima de tudo, com uma vida mais consciente. A lição aprendida era clara e profunda, a importância de ouvir o próprio corpo, de reconhecer os sinais, por mais sutis que fossem, e de aceitar a ajuda daqueles que a amavam. Não era um sinal de fraqueza, mas de sabedoria e amor próprio. Ao sair do consultório, Dona Elsa sentiu o sol em seu rosto de uma maneira diferente, mais vibrante, mais presente. Não era o fim de seus desafios, mas o começo de uma nova fase, vivida com uma perspectiva renovada. Decidiu que não guardaria essa experiência para si. Começou a frequentar um grupo de apoio para idosos em sua comunidade e, com o incentivo de Ana, passou a compartilhar sua história. Falava sobre a negação, o medo, a dor e, finalmente, a redenção. Alertava outros idosos sobre a importância de não negligenciar os sinais de saúde, de buscar ajuda e de valorizar o apoio da família. Sua voz, antes marcada pela hesitação, agora carregava a força da experiência e a sabedoria de quem havia enfrentado seus próprios demônios e emergido mais forte. A relação entre Dona Elsa e Ana floresceu, transformando-se em um vínculo ainda mais profundo. Não era apenas avó e neta, mas confidentes, amigas e cúmplices. A base de seu relacionamento era agora o respeito mútuo, a compreensão e um amor incondicional que havia sido testado e fortalecido pelas adversidades. Ana, vendo a avó recuperar a vitalidade e a alegria de viver, sentia um orgulho imenso. Dona Elsa, por sua vez, via em Ana não apenas a cuidadora, mas o anjo que a havia resgatado da escuridão. A vida de Dona Elsa continuava, repleta de desafios, sim, mas também de pequenas alegrias diárias. As manhãs no jardim, regando suas plantas com cautela, mas sem medo. As risadas com Ana durante o almoço. As conversas com os amigos no grupo de apoio. Cada dia era uma nova oportunidade de viver plenamente, de valorizar cada momento e de espalhar a mensagem de que a saúde na velhice não é um fardo, mas uma jornada que, com consciência e apoio, pode ser vivida com dignidade e plenitude. O legado de Dona Elsa não seria apenas sua história de superação, mas o despertar da consciência em tantos outros. Um lembrete de que nunca é tarde para cuidar de si e aceitar o amor que nos é oferecido.